Olá, paz e bem ao seu coração. Muito obrigado por ter acessado esse canal. Eu quero hoje compartilhar de uma breve reflexão, baseada também numa breve leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, quando o apóstolo Paulo, diante do governador Félix, proferiu as seguintes palavras: Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Como vai a sua consciência? Você tem estado em paz com a sua consciência? Para que uma pessoa possa viver bem consigo mesma, com as demais pessoas e principalmente com Deus, essa pessoa precisa reconhecer que ela tem uma consciência e precisa ser capaz de se relacionar bem com a sua consciência. Um dos dicionários teológicos que eu consultei apresenta a seguinte definição para a palavra consciência. A palavra consciência é originada do latim conscientia e traz a ideia de conhecimento que acompanha, deixando claro que o papel da nossa consciência é concordar com um princípio estabelecido no íntimo do nosso espírito. A consciência é a manifestação de uma lei moral e espiritual dentro do espírito humano que aprova ou desaprova as ações, pensamentos, palavras e motivações do coração de uma pessoa. Bem, dentro dessa definição teológica, nós entendemos que sempre faremos bem se dermos ouvidos à nossa consciência, especialmente se ela estiver nos reprovando em algumas dessas áreas que foram citadas. Na Bíblia nós encontramos algumas diferentes expressões que indicam diferentes estados de consciência. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 23, versículo 1, há uma referência a uma consciência boa. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, há a referência de uma consciência pura. No livro de Provérbios, capítulo 25, versos 21 e 22, fala-se a respeito de uma consciência abrasada. Salmos 38, versículo 4, Davi fala de uma consciência pesada. Mateus, capítulo 26, versículo 75, falando a respeito do apóstolo Pedro, na noite em que negou ao Senhor, se fala a respeito de uma consciência com remorso. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, fala de uma consciência má. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2, fala de uma consciência cauterizada. Também Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 9 ao 12, fala a respeito de uma consciência fraca. E na sua carta a Tito, no capítulo 1, versículo 15, ele fala de uma consciência contaminada. Então essas são diferentes expressões para indicar diferentes estados de consciência. O ideal é que nós sempre estivéssemos em paz com a nossa consciência. Porém, às vezes nós vamos fazendo escolhas na vida e tomando certas atitudes que podem nos levar a estar em conflito e perder a nossa paz interior. Para que nós possamos viver em paz com a nossa consciência, eu creio que nós precisamos atentar para alguns princípios baseados na palavra de Deus. E eu quero destacar alguns deles hoje aqui. O primeiro é que, se nós quisermos viver em paz com a nossa consciência, nós precisamos tomar muito cuidado na maneira como nós lidamos com as nossas falhas e pecados. Se quisermos viver em paz com a nossa consciência, precisamos tomar muito cuidado na maneira como lidamos com as nossas falhas e os nossos pecados. Porque há pessoas que, diante de suas falhas e pecados, acabam tomando a atitude de ignorá-los, de encobri-los, ou, usando uma expressão comum,
acabam varrendo para debaixo do tapete. Porém, quando a consciência está saudável, essa atitude é em vão, ou é vã, porque nós não conseguimos calar a voz da nossa consciência. Não adianta nós tentarmos encobrir, ignorar, fazer de conta que não é com a gente que está acontecendo. Porque além de não resolver o problema, a nossa vida vai se transformando num verdadeiro inferno. Até porque há sempre um dia em que a casa cai. Dizem que foi Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, quem disse o seguinte: uma pessoa pode enganar a todos por algum tempo. Pode enganar alguns o tempo todo, mas jamais enganará a todos em todo o tempo. Uma pessoa vivendo no erro sem que ninguém o saiba não é prova, não é indicativo de que Deus não está se importando, de que Deus vai fazer vistas grossas porque alguém imaginou ou imagina que essa pessoa é especial aos olhos de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus disciplina e corrige aquele a quem Ele ama. Uma prova de amor de Deus, além da maior prova que Ele já deu ao enviar o seu Filho Jesus, mas Deus continua manifestando o seu amor, e uma das maneiras dele manifestar o seu amor é não deixar que a gente faça o que a gente quer. Sempre que nós tomamos alguma decisão ou queremos fazer algo que desagrade ao Senhor, que vai nos inclusive colocar num caminho de destruição, Deus nos corrige. Deus nos chama a atenção, nos faz, por meio do Espírito Santo, sermos levados ao caminho do arrependimento e a tomarmos uma atitude de mudar de rota. Portanto, se nós quisermos viver em paz com a nossa consciência, nós precisamos verificar qual tem sido a nossa atitude diante dos nossos erros, dos nossos pecados, porque, como bem disse o sábio, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Segundo princípio que eu aprendo da palavra de Deus é que se nós quisermos viver em paz com a nossa consciência, jamais devemos sacrificar os valores éticos em troca daquilo que nos é conveniente. Se quisermos viver em paz com a nossa consciência, jamais devemos sacrificar os valores éticos em troca daquilo que nos é conveniente. A palavra ética deriva do grego ethos, que tem a ver com caráter, o modo de ser de uma pessoa. Logo, a ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Às vezes nós cooperamos para que a nossa vida fique bagunçada, desarrumada, porque a gente vai traindo a nossa consciência quando sacrificamos valores éticos por causa daquilo que nos é conveniente. Ou, utilizando uma linguagem simbólica, nós vamos forçando maçanetas para entrar. É quando nós queremos a qualquer custo fazer valer a nossa vontade. Quando estamos dispostos, inclusive, a fazer o que é errado. E aí nós podemos até alcançar aquilo que a gente quer, mas isso certamente será uma armadilha para nós. Então preste bastante atenção. Se você chegou a um lugar e conquistou uma posição na base da mentira, isso terá que ser sustentado na mentira e vai acabar sendo um laço para a sua vida. Então, quando você tiver que tomar alguma decisão, não sacrifique a ética. Não sacrifique valores éticos em troca daquilo que lhe é conveniente. Porque é melhor não ter do que ter do jeito errado. É melhor não conquistar do que conquistar pelo caminho errado.
Então preste bastante atenção no preço em que você está disposto a pagar para ter isso que você quer, para chegar onde você quer chegar. Lá na cozinha da minha casa, no interior, há uma plaquinha com a seguinte frase: não existe um jeito certo de fazer o que é errado. Não existe um jeito certo de fazer o que é errado. Andar no caminho da sabedoria significa escolher evitar o mal. E quem vive assim, a Bíblia garante que colherá os frutos do bem e da justiça sem temer o mal. Por isso é verdadeiro aquele ditado que diz que quem não deve não teme. Porque a pessoa que anda pelo caminho da sabedoria não vive assombrada, amedrontada, não vive o tempo todo esperando o pior acontecer. Então, se nós quisermos viver em paz com a nossa consciência, nós devemos nos certificar de que não estamos sacrificando valores éticos por causa das nossas conveniências. É muito importante seguirmos o conselho do sábio. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Inclusive, desconfie das suas motivações. Porque o profeta Jeremias disse que há um engano que procede do nosso coração pecaminoso. Terceiro princípio que eu aprendo é que se nós quisermos viver em paz com a nossa consciência, devemos evitar tomar decisões movidas por fortes emoções. Se quisermos viver em paz com a nossa consciência, devemos evitar tomar decisões movidos por fortes emoções. Porque decisões tomadas debaixo de fortes emoções, em geral, tendem a ser equivocadas, precipitadas. E quantas pessoas já se arrependeram amargamente por não terem tido esse cuidado? Eu, como homem da religião, não tenho nenhuma dificuldade em afirmar que os ambientes religiosos são muito propícios para esse tipo de comportamento, para essa atitude de tomar decisões debaixo de fortes emoções. Porque geralmente nesses ambientes se dá testemunhos, cantam-se músicas que tocam o coração, são ditas palavras maravilhosas que contêm um forte apelo emocional, e aí as pessoas acabam se envolvendo com essa ambiência a ponto de às vezes tomarem decisões precipitadas, movidas pelo calor da emoção, e só que depois que passa a emoção, algumas vezes vem o arrependimento e a frustração. E com isso eu não estou querendo aqui afirmar que na fé não há espaço para emoção. Eu não estou querendo dizer que o Espírito Santo não possa agir na vida de uma pessoa num ambiente de forte emoção. O que eu estou dizendo é que nós precisamos tomar muito cuidado para que as nossas decisões não estejam baseadas apenas em emoções. Nós não podemos sacrificar a razão, o bom senso, o senso crítico. Nós não precisamos anular a nossa mente, o nosso cérebro. Nós não precisamos abrir mão da capacidade de pensar, de refletir por causa da nossa fé. John Stott, um conhecido teólogo já falecido, escreveu um livrinho cujo título é Crer é também pensar. Porque você não precisa cometer suicídio intelectual em nome da fé. Um quarto princípio que eu aprendo é que se quisermos viver em paz com a nossa consciência, devemos evitar que a preocupação com a nossa imagem nos impeça de voltar atrás. Se quisermos viver em paz com a nossa consciência, devemos evitar que a preocupação com a nossa imagem nos impeça de voltar atrás. Porque às vezes nós precisamos voltar atrás. Especialmente quando nós descobrimos que erramos, que fizemos escolhas equivocadas. E aí, quando a vida nos oferece essa chance de voltar atrás, nós não podemos nos omitir. E aqui vai um alerta.
Não tenha receio de mudar, não tenha receio de voltar atrás quando você descobrir que está errado. Eu digo mais, há momentos em que honrar a palavra, manter a palavra, não é sinal de fortaleza, e sim de fraqueza. E aí você me pergunta o seguinte, quais são esses momentos? Bom, pode ser quando nós percebemos que aquilo que foi prometido ou jurado não coopera para o bem, não coopera para aquilo que é justo, para aquilo que é honesto. Ou pode ser aqueles momentos em que nós percebemos que naquilo em que nós empenhamos a palavra não é coerente com o que a palavra de Deus ensina. Ou pode ser também quando nós constatamos que ao empenharmos uma palavra, nós percebemos que isso vai cooperar, vai contribuir para que alguém se dê mal, para que alguém se prejudique. E nesses casos, nenhum juramento, nenhum voto, nenhuma palavra devem ser sustentados quando para que isso ocorra é necessário que a gente venha pecar, trair a consciência, violar princípios. Não fique preocupado com a sua reputação, não fique preocupado com o que as pessoas irão dizer se você voltar atrás diante daquilo que não é correto. A sua única preocupação deve ser a de estar em paz com a sua consciência diante de Deus. E um último princípio que eu quero compartilhar é que se nós quisermos viver em paz com a nossa consciência, devemos nos certificar de que estamos respeitando os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Vou repetir. Se quisermos viver em paz com a nossa consciência, devemos nos certificar de que estamos respeitando os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Ou seja, antes de tomarmos decisões, de fazermos escolhas, nós devemos verificar se existe algum ensino contrário a essa decisão ou a essa escolha na palavra de Deus. Se para nós conquistarmos algo na vida, ou mesmo chegarmos a algum lugar que queremos, nós precisarmos com isso transgredir, violar a vontade moral de Deus, quebrarmos algum mandamento bíblico, certamente que nós estaremos no caminho errado. Nesse caso, é sábio nós escolhermos perder, não conquistar, não chegar. Pode ter certeza que você irá ganhar muito mais se assim você proceder. E isso quem lhe garante não sou eu, é a palavra de Deus. Toda vez que uma pessoa deixa as veredas da justiça, abandona os caminhos retos apontados por Deus, esse alguém está tomando decisões equivocadas, erradas, ainda que dê certo. Ao contrário do que ensinou Maquiavel, os fins não justificam os meios. E mesmo quando nós não encontramos na Bíblia uma orientação específica para aquela decisão que queremos tomar, certamente que a Bíblia vai nos oferecer princípios gerais que são suficientes para que saibamos fazer as melhores escolhas e tomarmos decisões sábias. Alguém disse, e eu concordo, que quem não conhece a Bíblia dificilmente acerta na vida. Eu creio que quem considera a palavra de Deus é como quem viaja com um mapa fundamental para essa grande viagem, essa grande jornada chamada vida. Então, no intuito de nós vivermos em paz com a nossa consciência, nós devemos, antes de tudo, antes de tomarmos alguma decisão, fazermos alguma escolha, nos certificarmos de que estamos dentro dos limites da vontade moral de Deus, que se encontra revelada na Bíblia Sagrada. Eu quero terminar essa reflexão do mesmo modo em que eu comecei. Como vai a sua consciência? Você tem estado em paz com a sua consciência? A minha oração é para que Deus me ajude a dizer como o apóstolo Paulo
quando falou aos Coríntios o seguinte: embora em nada a minha consciência me acuse. Embora em nada a minha consciência me acuse. Alguém já disse que não existe travesseiro mais macio do que uma consciência tranquila. E para que tenhamos essa bênção de poder deitar em paz e dormir em paz e vivermos bem com a nossa consciência, eu creio que nós devemos atentar para esses princípios que foram ditos aqui. Há outros princípios, certamente, mas creio que esses são suficientes a fim de nos ajudar a, inclusive, falarmos o que o apóstolo Paulo disse diante do governador Félix. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Minha oração é para que Deus me dê graça, a fim de que eu esteja com a minha consciência em paz. E eu lhe convido a também fazer essa oração. Que Deus te abençoe. Que Deus continue resplandecendo o teu rosto sobre você, sobre a sua casa, a sua família, e que Ele te dê a paz. Amém.